E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com respondendo mais perguntas pra vocês. Olha só, amanhã não vou responder nenhuma pergunta, tem até BG aqui, mano, ó. Amanhã não vou responder pergunta pra vocês porque entra o BTcast, que é dessa semana no canal, aí você ouve o BTcast, beleza? Mas na sexta-feira a gente volta respondendo mais perguntas. Bem, eu terminei o vídeo de ontem falando que ia responder uma pergunta, deixa eu desligar isso aqui pelo amor de Deus, que eu ia responder uma pergunta que é: como eu, sendo arminiano, estou agora congregando numa igreja reformada? Bem, primeira coisa que a gente precisa entender, gente, é que um arminiano também pode se enquadrar dentro da categoria reformado, ok? Ser reformado não significa ser calvinista. Ser reformado de forma lata, né, significa você aderir aos 5 pontos da reforma, né, da reforma protestante, os 5 solas. Então, você sendo um calvinista, você é um reformado stricto sensu. Eu sou um reformado lato sensu. Então, não há problema. O próprio Armínio se considerava um reformado, então isso não tem nenhum problema. É claro que nós temos, eu tenho uma compreensão soteriológica diferente da minha denominação. Agora é o seguinte, isso eu já conversei com o pastor Lipão, até na mesa a gente trocou uma ideia sobre isso. Mano, a marca distintiva de uma igreja não deve ser a sua soteriologia no sentido explícito. O cara só fica pregando os 5 pontos do calvinismo na igreja. Não, pode ter uma série de estudos sobre isso. E, mano, e uma igreja saudável tem que ter espaço para uma discordância. Inclusive, um dos maiores expositores, hoje em dia não sei se é mais, mas há 10 anos atrás era, o cara do site 5 Solas. Ele era um dos maiores expositores do calvinismo no Brasil, congregando numa igreja arminiana. Porque, cara, quando eu vou conversar com o Lipão e a gente fala sobre salvação, santificação, a gente fala a mesma coisa, ainda que o background seja um pouco diferente. Mas eu, como arminiano, falo sobre eleição, sobre predestinação, somos os eleitos de Deus, somos o povo eleito de Deus, entende? Deus nos predestinou, a gente não tem problema, né? Porque assim, quando a galera fala, porque o arminiano não resiste a Romanos 9, quando um cara fala isso, eu já percebo que ele é só um carinha que viu o videozinho na internet e nunca estudou nada a fundo. Então sim, gente, dá para ser arminiano e congregar numa igreja calvinista. Inclusive eu estava olhando agora o credo da Onda, concordo com, acho que tem um ponto do credo da Onda que eu falo assim, esse ponto aqui realmente eu não concordo da maneira com que está escrita, mas vamos conversar, entende? Eu acho que numa igreja é saudável que tenha essa pluralidade, né? Pluralidade. Agora, é claro, se a Onda Dura fosse uma igreja que ficasse batendo, não, porque é o calvinismo, e vamos pegar o princípio regulador do culto, não, aí não é a minha praia, respeito quem faz, mas aí eu iria para outra, entende? Eu iria abrir a minha BT Church lá aqui em Joinville, entende? Então é possível sim, gente, tendo diálogo, tendo Cristo como centro, sabe? E não a minha compreensão soteriológica. É claro que, aqui daria um vídeo à parte, né? Mas, mano, super de boa, já conversei com o Lipão sobre isso. E claro que a gente vai alinhar alguns pontos, eu quero estar dentro, né, seguir a filosofia da igreja e tal, estar de acordo com o credo da igreja, mas eu não preciso virar calvinista para isso, porque a tônica da Onda é o evangelho, não o calvinismo. E quem diz que o calvinismo é o evangelho, não é uma frase que está errada por si só, mas eu posso dizer também o arminianismo é o evangelho, entendeu? Por quê? Porque a visão arminiana e a visão calvinista, elas tentam compreender a totalidade da revelação, mas elas não dão conta. Nós precisamos um do outro, tá? Então, a Onda precisa, sim, de um arminiano lá, assim como eu preciso dos meus irmãos calvinistas. Aliás, vai acabar a bateria da minha câmera, vamos ver se vai até o final esse vídeo. Mas aliás, a maioria dos meus amigos que gravam o Bibotalk são calvinistas. Então, e a gente se dá super bem, estamos há 9 anos junto aí. Beleza? Então essa é a pergunta que eu deixei sobrando no vídeo. Como explicar a imutabilidade de Deus? A oração muda ou não a vontade de Deus? Cara, a oração, ela não muda Deus, a oração muda a gente. Mas, Bibo, como que a gente tem na Bíblia algumas orações que mudaram a atitude de Deus? Não, gente, não é que mudaram a atitude de Deus, Deus é imutável. Só que a imutabilidade de Deus não significa que Deus seja estável. Eu gosto muito do que o Miller Erickson fala, ele fala que Deus ele não é estático, ele é estável, né? Então assim, o pessoal pensa num Deus muito estático. Não, Deus é estável, então a gente pode confiar nesse Deus. Mas as orações que, por exemplo assim, Deus fala que vai punir as pessoas que não estiverem nele.
e a punição é o inferno. Agora, eu não creio que Deus já determinou quem vai para o inferno. Não, quem vai para o inferno é quem não crê, entende? Então, é claro que Deus responde oração. É claro que Deus, de alguma forma, ele reage às nossas decisões. Não que ele esteja presas a ela, mas eu entendo que existe um espaço ali, existe um espaço. Por exemplo, tem coisa, isso o próprio John Piper fala, tem coisa que Deus não vai fazer se nós não orarmos. Vocês estão entendendo? Então assim, Deus, na sua confiabilidade, na sua imutabilidade, Deus diz que é galardoador daqueles que o buscam. Então tá lá, o caráter de Deus diz isso sobre Deus. Agora, se você não busca Deus, talvez você não receba as bênçãos de Deus. Tá entendendo o ponto? Tem coisa que Deus não vai fazer se nós não orarmos. E tem coisas que Deus vai fazer se nós orarmos. Agora não quer dizer que eu não posso transformar a oração num gatilho para querer manipular Deus, não é isso? Mas, sim, Deus responde à oração. Deus respondeu a oração de Ezequias. Então quer dizer que Deus mudou de ideia? Não, não é que Deus mudou de ideia. Deus falou, prepara a tua casa que tu vai partir. Aí Ezequias pede mais um tempo para Deus. Não, então eu te dou mais um tempo. Mas a ideia de que o Ezequias iria partir não mudou. Ele partiu 15 anos depois. Então Deus ouviu a oração dele e respondeu. Então Deus, não é que Deus agora está preso às nossas decisões e Deus não sabe o que a gente vai fazer, né? Eu não concordo com a teologia do processo, ainda que ela seja tentadora em alguns aspectos. Mas não, Deus, ele não é estático, ele é estável. Agora, eu creio, e aqui talvez alguns até me acusem de uma espécie de teísmo aberto ou teologia do processo, mas eu creio, e posso estar errado, isso aqui não é o tipo de doutrina que eu morreria defendendo ela, mas eu creio sim que há um espaço na ação do homem. Por exemplo, em que sentido? Deus não é responsável pelas mortes de inocentes, pelas cagadas que nós estamos fazendo no planeta Terra. Eu não creio que Deus determinou isso na eternidade. Deus determinou que uma mãe no dia 5 de julho pegaria o seu recém-nascido e colocaria no micro-ondas porque estava com depressão pós-parto. Não, eu creio que isso são infelicidades da vida e uma série de outros fatores. Então, eu creio que há um espaço para uma espécie de liberdade humana, contaminada pelo pecado, obviamente, mas há um espaço para atuação. Só que Deus não é pego de surpresa pela nossa atuação. Gosto da ideia do molinismo, que Deus conhece todos os futuros possíveis. O futuro daquela mãe assassinando o seu filho e o futuro daquela mãe não assassinando o seu bebê. Então nada escapa à soberania de Deus. Mas eu tenho muita dificuldade com a ideia de que Deus determinou que eu faria essa cagada no meu cabelo. Entende? Não, eu acho que isso aqui foi só mesmo um desafio que eu fiz com os meus seguidores e que, graças a Deus, eu perdi porque me rendeu dinheiro na conta. Agora, entende? Então assim, há um espaço para a liberdade. Entretanto, eu creio que o Apocalipse está definido, já está decretado, a gente vence no final, Satanás perde, os infiéis serão castigados e os crentes estarão com Jesus. Então, há um espaço muito limitado. Eu creio, inclusive, eu creio na profecia, eu creio em intervenções diretas de Deus na história, creio mesmo, entendeu? Porque ele tem o controle, mas ao mesmo tempo ele também dá um espaço, e porque na verdade até esse espaço que ele dá faz parte do plano dele, entende? Eu penso assim que essa herança do jardim meio que está ainda presente com a gente. É um assunto complicado, é uma resposta que eu posso vir a mudar, de repente você pode me ajudar nos comentários, quem sabe? Bem, dá tempo para mais uma pergunta. Como as pessoas eram justificadas no Antigo Testamento? Por graça e fé, exatamente como no Novo Testamento. Se você pega a história dos patriarcas, é uma aliança sem condições, é uma aliança incondicional. A aliança condicional de Deus só vai aparecer com Moisés, mas a aliança com Abraão, com os patriarcas, totalmente incondicional. E a salvação era pela fé em Javé. Salvação no Antigo Testamento não era por obras, não era por lei, tá, gente? É pela fé em Javé. Estudar teologia é elitista? Eu acho que não. Daí você pode estudar a teologia de graça com um monte de conteúdo que tem na internet. É claro, você tem que ter internet e pagar por ela, a não ser que você também roube o sinal, tá? Como lidar com um amigo descrente que debocha da sua fé?
Bem, ele não é seu amigo, ele é um idiota. Como lidar com a oscilação na vida de oração e estudo? Bem, aceitar que isso acontece, que os crentes mais tementes do mundo passaram por períodos de vale, de sequidão espiritual, de pouca oração e de pouca leitura bíblica. Aceitar esse fato, mas não se acomodar, entende? Quando eu digo aceitar esse fato, não se punir por isso, mas ir em frente e ao mesmo tempo pedir misericórdia de Deus todos os dias, mas aceitar que é uma fase e que ela passa se você se levantar e caminhar, entendeu? Mas acontece, né? Fase assim de vocês não querem estudar, por isso que é importante mentoria, é importante discipulado, é importante caminhar com alguém. Última pergunta, qual a forma correta de falar sobre sexo com adolescentes na igreja? Cara, falar de maneira franca, aberta, sem diminutivos, entendeu? E, claro, conversar com os pais antes, que vocês estão pensando em fazer um bate-papo franco com os adolescentes, porque, no fundo, isso é responsabilidade dos pais, ok? As escolas também fazem isso e muitas vezes fazem de forma complicada. Então, antes de fazer isso na igreja, faça uma reunião com os pais, entendeu? Se os pais autorizarem, linguagem franca, clara, sem rodeios, sem mimizento, sabe? Falando a verdade, a real, sem diminutivos, com clareza, estude bastante antes, chame de preferência uma professora de biologia e ciências para entender bem a parte corpórea, biológica e depois traz para a moralidade bíblica, porque se vem só moralidade bíblica, não entende a parte biológica, dá muito problema. Se você gostou, dá o seu like, seu joinha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se ele quiser assim permitir. Galera, é nóis, se inscreva aí e tamo together.